E eu sempre conheci Jesus, eu sempre ouvi, minhas tias ministravam, né, a palavra da forma delas, da forma que elas aprenderam, eu ia na igreja, mas assim, sempre faltou algo dentro de mim, né? Uhum. Só que passando um tempo, quando eu vim embora pra cá, eu comecei a ficar perdida na questão da fé, sabe? E aí eu comecei a andar em caminhos totalmente tortuosos, né? Que foi, acabei indo pra parte da Umbanda, do Espiritismo, né? Uhum. E o que a minha vida só foi ladeira abaixo, gente. Eu posso dizer isso sim pra vocês, que foi a época mais difícil na minha vida, em todos os sentidos, Uhum. né? Só que ao mesmo tempo, aquela sementinha que plantaram lá atrás, na Tinha minha sido infância, plantadinha. isso aí, né? Então, eu ficava me perguntando, mas, meu Deus, por que a minha vida não vai pra frente? Por que a minha vida não tá dando certo? O que tá acontecendo, né? Por que tanto sofrimento? E o meu casamento, quando a minha filha, quando a Clara era bebê, começou a desandar, né? Eu e o Ivan, a gente chegou a vias de separação mesmo, Uhum. né? A ponto da gente, a minha mãe vir pra cá pra dar uma amenizada na situação, porque a gente já tinha tentado tudo. Essa semana eu estava conversando com algumas mulheres que estão passando por um grande conflito, né? E uma delas está numa depressão muito grande. E ela me disse que estava frequentando já uma casa de centro espírita. E essa semana Deus me levou a falar com ela, muito forte mesmo, que eu simplesmente abri o jogo e falei: você não vai encontrar aquilo que está faltando dentro Não, de você não lá. vai. Não adianta. Uhum. Eu falei: o que você precisa não está lá. É verdade. Estar numa igreja, é Deus. Não adianta, porque a angústia está tão grande que ela está sentindo muita tristeza, só chora, né? E na semana passada ela já havia ido, né, no centro espírita, tinha feito esses processos para aliviar e aliviou. Mas essa semana voltou tudo. Eu falei: sim, vai voltar. Deus é o nosso Deus de amor, é Ele que nos preenche, é Ele que nos salva, é Ele que nos liberta, não tem outro Exatamente, lugar. exatamente. Estamos aqui mais um episódio do podcast Jardim de Rubis e hoje com a minha convidada maravilhosa, Ana Paula Butarelli, minha amiga de oração. Somos muito mais que amigas de verdade, né? A Ana Paula, ela é advogada, casada, mãe de 2 adolescentes maravilhosos, casados com o Ivan, e juntamente comigo também hoje a minha amiga parceira Renata. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Boa tarde. Que alegria, né? Estarmos aqui mais uma vez. Todas as vezes que a gente se reuniu nessa mesa, Deus falou muitíssimo com todas nós e mais uma vez sou eternamente grato por essa oportunidade, Amém. né? Você que tá chegando agora, seja muito bem-vinda e, ó, leva as suas expectativas assim, ó, lá Lá no em cima. alto. Porque hoje nós teremos grandes histórias, grande testemunho, né? E é maravilhoso estar sentada à mesa com mulheres de Deus, né? Amém. Que a gente, como diz a pastora Elizabeth, que tem o cheiro da graça. É verdade. Rê, já assim, agradecer mesmo por você ser minha parceira aqui neste projeto maravilhoso, Ana. A Rê, ela abraçou mesmo a causa comigo e eu estou muito feliz com tudo que Deus tem feito aqui nessa mesa, assim, coisas fantásticas. E você que está nos assistindo, que ainda não assistiu os outros episódios, né, Rê? Corre lá. mesmo? Nós temos vários episódios lindos. E hoje nós vamos aqui conversar um pouquinho com a minha amiga Ana Paula. Ana, dê as suas boas-vindas e fale um pouquinho de você para nós. Boa tarde, pessoal. Eu quero agradecer a Fá, a Rê, ao estúdio, todos vocês, por fazer parte, né, desse projeto tão maravilhoso, que eu tenho certeza que está sendo impactante para muitas mulheres, que vai alcançar muitas mulheres. E estou muito feliz, né, de fazer parte desse projeto, estar aqui agora, nessa tarde. Ai, que bom. Eu fico muito feliz também de você estar aqui. Paula, para a gente já começar aqui, nós queríamos ouvir um pouquinho de você, um pouco do seu testemunho, o que Deus fez com você até agora.
como que foi a sua caminhada de fé. Eu te conheço particularmente, então eu sei de muita coisa, mas eu tenho certeza que mulheres que estão nos assistindo ou que vão nos assistir, elas precisam ouvir um pouquinho da sua história, minha amiga. Então vamos lá, né? E olha que tem história, hein? Ah, que bom, nós temos tempo, então Isso é fica bom. muito à Ai, vontade. Então, eu sou do interior de São Paulo, né? Faz 25 anos que agora em fevereiro, dia 19 de fevereiro, eu me casei. Em 2000, e faz 25 anos que a gente mora aqui na ilha. Sou mãe do Daniel, um adolescente de 21 anos, e uma adolescente de 15, a Maria Clara. Dois Dois príncipes e príncipes, princesa. é. Maria Clara, amiga do Zé Guilherme, né? E o Isso Dani, mesmo. que já participou de algumas atividades com a Fai e com o William, né? Que Uhum. também ama muito vocês, mandam um beijo pra Ah, um vocês. beijão pra ele. Fomos pastores É, do isso Daniel. mesmo. E eu tô aqui em Florianópolis com a minha família desde então. Mas a minha conversão mesmo foi em 2011. 2011, quando a Uhum. minha filha tinha 1 ano e 10 meses e o Daniel tinha 6 anos, 6 para 7 anos. E que foi, assim, a coisa mais linda que eu já pude viver na minha vida. Eu tava até falando com a Rê ali, Uhum. né? Depois dos meus filhos, o que Deus tem feito na minha vida, na vida do meu marido. Uhum. E sou advogada, me formei em 2016. Sou advogada, atuo na área civil, trabalhista e agora estou fazendo uma especialização em previdenciário. E congrego com a Fá na mesma igreja. E é isso. Ana, eu sei que em toda a história existem aquela fase de ponto de inflexão, aquele momento em que a gente realmente precisa mudar a nossa rota, que a gente começa a descobrir que aquilo que a gente está fazendo está indo na contramão de para onde a gente precisa ir. E eu queria que você pudesse contar um pouquinho como que foi essa virada de chave na sua vida. Quando foi que isso aconteceu, né? E como que você percebeu que era o momento de tomar a decisão, né? Falando sobre o nosso tema, né? Que é o encontro genuíno com Jesus. Então, eu vejo que vem muito sobre esse assunto. Em que momento que você descobriu que você estava indo na contramão e falou assim, pera, eu tenho que ir para o outro lado, que é para lá que está Jesus e eu não consigo mais caminhar em outra direção. Como que foi isso para você? Então, Rê, quando eu era pequena, eu fui criada na igreja católica, os meus pais eram católicos, fui batizada, fui crismada. E as minhas tias, né, a família é muito grande, as minhas tias, a gente tinha algumas tias que eram testemunhas de Jeovás e umas tias que eram da Igreja Cristã do Brasil. E eu sempre conheci Jesus, eu sempre ouvi, minhas tias ministravam, né, a palavra da forma delas, da forma que elas aprenderam, eu ia na igreja, mas assim, sempre faltou algo dentro de mim, né? Uhum. Só que passando um tempo, quando eu vim embora para cá, eu comecei a ficar perdida na questão da fé, sabe? E aí eu comecei a andar em caminhos totalmente tortuosos, né? Que foi acabei indo para parte da Umbanda, do espiritismo, né. Uhum. E o que a minha vida só foi ladeira abaixo, gente. Eu posso dizer isso sim para vocês, que foi a época mais difícil na minha vida, em todos os sentidos, Uhum. né. Só que ao mesmo tempo, aquela sementinha que plantaram lá atrás, na Tinha minha sido infância, isso plantadinha. aí, né. Então, eu ficava me perguntando: "Mas, meu Deus, por que que a minha vida não vai para frente? Por que que a minha vida não tá dando certo? O que que tá acontecendo, né? Por que tanto sofrimento?" E o meu casamento, quando a minha filha
quando a Clara era bebê, começou a desandar, né? Eu e o Ivan, a gente chegou a, a vias de separação mesmo, Uhum. né? A ponto da gente, a minha mãe, vir pra cá para dar uma amenizada na situação, porque a gente já tinha tentado tudo, né? Éramos novos, né? O Uhum. Ivan tinha os projetos dele, os amigos dele, né? O que Sim. também não ajudava muito. E eu indo em lugares que não era para ir, Uhum. né? E aí, um dia, quando a minha mãe veio para cá e falou assim: Ana, eu tô aqui porque você, né, tem que pensar. Como assim? Tu sempre quis ter, porque eu sempre quis, eu sempre brinquei de boneca, Fá, quando eu era pequena, e eu falava assim: eu vou ter uma família, eu vou casar e vou ter um casal de filhos, Uhum. sabe? E eu falava assim: vai ser um menino primeiro e depois eu vou ter uma menina. E o Senhor foi tão bom comigo que ele me presenteou com Uhum. os dois, que eles são umas bênçãos, né, Fá? Fá Meu conhece, Deus, são assim, são bênçãos. filhos maravilhosos que só nos trazem alegrias. Mas aí eu falei assim, meu Deus, né? Minha mãe ali, Ana Paula, tu tem que pensar, como assim? Tu casou, tu veio embora tão longe e agora tu tá falando em te separar? Uhum. E aí aquilo mexeu comigo. Eu falei assim, mãe, eu sei, mas você ama o seu marido? Não sei, não sei se eu Uhum. amo. Então, vai rezar. E aí eu falei, não, eu vou orar, né? Sim. Porque eu sempre tive comigo essa oração. A oração é um momento pro Senhor, né? Sim. E eu me lembro que aquele dia eu fui aos pés da minha cama. E em cima da minha cama tem a foto da minha família, né? E eu ficava olhando aquilo ali e falava assim: meu Deus, como assim, né? Vou perder Uhum. tudo isso. Eu não tô sendo tolerante, ele também não, meus filhos pequenininhos. E orei bastante ali, pedi para Deus, falei: Senhor, não é isso que eu quero. O Uhum. Senhor me trouxe tão longe. Mais um detalhe, tá? Eu indo no espiritismo e frequentando terreiros de Umbanda. O senhor me trouxe tão longe e agora eu tô perdendo tudo isso. Eu tô fazendo tudo direito, porque na minha cabeça eu tava fazendo tudo direito, né? Uhum. Eu tava ali, eu tava exercitando a minha fé, eu tava ajudando pessoas, eu tava levando pessoas pro lugar que eu ia, Uhum. né? E eu orei e falei, eu não quero isso pra mim. Eu quero realmente viver pra minha família, eu tô perdendo tudo, né? Sim. E aí eu fui pra cozinha. Depois dessa oração, chorei, fiquei ali um tempo, chorei nos pés do Senhor. E o Dani Fá, ele sempre foi muito fã do Homem-Aranha, né? Uhum. E até hoje ele é. Com 21 anos ele ama Homem-Aranha, Batman. E o Dani começou a conversar comigo com a minha mãe, né? E a minha mãe sempre ali incisiva, não, filha, casamento é para sempre. Casamento é algo do Senhor, é algo de Deus, né? Eu e teu pai tivemos muitas dificuldades, tive você, as suas irmãs, e é assim, você tem que lutar. E o Daniel, escutando aquilo, ele começou a subir, sabe assim, no portal, assim, que nem um Homem-Aranha. Sim, Uhum. sim, Que os sim. meninos têm Aham, mania, né? escalando, né? Sim. Salando a porta, ele falou assim: Mamãe, eu já sei então. Tu tá separando do meu pai. Só que eu já sei com quem que eu vou ficar. E não vai ser nem com ele e nem contigo, vai ser com a minha madrinha. Meu Deus. Ele tinha 6 para 7 anos. Porque o meu coração dói muito de saber que a nossa família vai acabar. E naquele momento, eu olhei para aquilo, olhei aquela nenezinha de 1 aninho no colo da minha mãe, eu destruída, com uma depressão, Uhum. e falei: não, eu não quero isso para mim. Eu não quero. Mas ao mesmo tempo, era difícil eu sair Uhum. daquilo. Porque eu estava ficando cada vez mais afundada naquilo, né? Indo nesses trabalhos, levando dinheiro, fazendo trabalho para o meu casamento prosperar, fazendo trabalho para eu prosperar, para eu abrir as portas no meu profissional. E aí eu falei, não, eu não quero mais isso. Uhum. E a partir daquele dia que eu falei que eu não quero mais isso, que eu vi o meu filho sofrendo e a nenezinha no colo da minha mãe,
eu falei assim, eu vou tomar uma atitude na minha vida. E chamei o Ivan para conversar. Só que o Ivan também já não aguentava mais, porque a nossa vida muita briga, muitos desafios, Uhum. muita escassez. E ele falou assim: não, Ana, já que tua mãe tá aqui, então vamos resolver isso, né? E aí aquele orgulho, né, da mulher orgulhosa falou mais alto. Eu disse: tá bom, então tu não quer mais, então eu vou resolver. Ele falou: tá bom. E a minha mãe ali passou alguns dias, eu percebia que a minha mãe se entristecia, orava, chorava da forma dela, né? Que na época ela não servia Jesus. Graças a Deus hoje eles se converteram há pouco tempo. Que isso aí é outro. Lindamente, Amém, glória a lindamente. Deus, Lá na né? Mais de Cristo. Glória a Deus por isso. Foi lindo. Tão bem, tão firme, estão lá no interior de São Paulo, firme. Deus é Estão fiel. Glória a prestes a Deus. descer as águas, né? E, e aí o Ivan falou assim para mim: então vamos fazer o seguinte, você volta para São Paulo, volta lá com os seus pais. Eu vou ver uma pensão para as crianças, só que você vai trabalhar. Ou você fica aqui, né? Eu arrumo um lugar para vocês, mas você tem que trabalhar. E eu falei, tá bom. Falei, tá bom. Então, eu também não tinha o coração falar assim, eu vou levar meus filhos para lá, né? Uhum. Não, ele é pai, tinha os meus sogros aqui também. O Daniel sempre muito apegado à família do Ivan, minha sogra. Eu falei, ok. Só que o Ivan, nesse meio tempo, ele tinha uma pessoa que ele conhecia. Eu conhecia ela de vista. E te falo que eu não me agradava dela, tá? Não Uhum. me agradava desta senhora, Sim. que é Farma Alice. Eu vou Sim. falar o nome dela aqui porque ela é minha madrinha. Eu falo assim, para os quatro cantos do universo, né? A irmã Alice Takayama. E ele começou a conversar com ela. E ela, na época, vendia joias, né? E ele falou assim pra mim, então, já que você tá indo pra faculdade, nesse meio tempo eu tava prestando vestibular pra faculdade de Direito e entrei, e você vai começar a vender então pra ajudar, né? Que é uma forma de você trabalhar, outra forma eu trabalhava na Natura também, eu era consultora orientadora, e você vende joias pra ajudar a pagar a sua faculdade, porque eu não vou poder fazer tudo por você, né? E eu falei, ok. O meu orgulho de mulher, disse, vou conseguir, vou. Talvez eu nem precise de você. Dê pensão só para os meus filhos. Sabe aquele negócio assim? Aquela rompança, Aquela né? mulher altiva, sabe, orgulhosa. E aí eu conheci a irmã Alice e toda semana eu ia para lá pegar o tabuleiro de joias, né? E aí a gente começou a conversar e nessa conversa eu contei para ela que eu estava me separando do Ivan. E ela falou para mim assim: "Como assim? Mas a gente olha para vocês, eu te vejo de longe. Mas você e ele formam uma família tão linda, com ela bebezinha, aquele menino lindo. Vocês vão se separar?" Eu disse, vamos. Ela disse assim, mas tudo que o senhor faz é pela família. E eu disse, não pela minha. Ao mesmo tempo que eu orava, Rê, eu estava revoltada, Sim. sabe? Porque eu queria respostas dentro de mim. Sim. Mas era só da boca para fora, porque lá na hora da minha oração, do meu íntimo, que eu me jogava nos pés do Senhor, era eu e ele. É porque na frente das pessoas, né, Paula? Não querer mostrar a fragilidade. Nós Não. temos muito isso, né, Rê? O orgulho, né? Principalmente nós mulheres. É. A gente não quer que outras ou que outros vejam em nós a fragilidade, a fraqueza. E às vezes a gente acaba deixando de pedir ajuda, né? Sim, Porque nós não queremos mostrar a nossa fragilidade. é Isso verdade. acontece com todos nós, né? Em momentos de divórcio, eu posso dizer que eu também passei por esse período, né? Eu e o Jorge, a gente ficou 8 meses separados, Olha só. morando em estados diferentes. Eu lá em Rondônia e ele lá no Mato Grosso do Sul. E nesse período foi o período em que eu realmente mais me mergulhei no trabalho, porque eu queria provar para os outros Que você era isso. capaz. que eu estava bem e que eu Uhum. era capaz. Sim. Sendo que lá dentro do meu coração eu estava realmente dando conta de pagar as contas. Sim. Mas eu realmente estava literalmente vazia. Vazia e entristecida, porque isso é um recado e pode causar uma polêmica gigante que eu vou dizer aqui agora, mas
desculpe-me as feministas quando elas pregam que elas não precisam de homem pra nada. E realmente, mulher, você não precisa. Mas lá no íntimo do teu coração é o que você quer. Exatamente. Porque todas nós, o que nós desejamos no íntimo do nosso coração é ser cuidada, Exato. é Aham. ser amada. Então, assim, ó, Sim. se o teu casamento tá nessa fase, né, que foi uma fase que a Paula passou, eu não sei se a Fábio chegou a passar em algum Passei momento de muita também. dificuldade no casamento, mas se ela teve, ela vai compartilhar com a gente aqui agora. Mas o que eu posso dizer pra vocês, todas as fases do meu casamento foi porque eu tava querendo assumir um papel que não era meu, às vezes, de tomar Sim. decisões que não cabia a mim Que são tomar, decisões da parte do homem, que são né? decisões Sim, da Que a parte gente tem que saber, né? O nosso exatamente. lugar. A gente é auxiliadora. O Senhor nos fez ajudadora. E Né? Isso não exatamente. desmerece a gente. De maneira Nenhum nenhuma. momento, Né? em nenhum. Só que assim, é tão libertador quando a gente entende qual é o nosso lugar. Porque até então você fica carregando um peso que não é seu e fica querendo tomar decisões que não cabe a nós tomar. E, gente, isso destrói qualquer casamento. Esteja você nos pés do Senhor ou não. Porque isso é um Exatamente. princípio que vai muito além de servir a Deus ou não. Exatamente. Isso é uma seta, né? E essa Seta. seta já foi declarada. É. A família, o inimigo ele não aceita a família, porque Não. família é fortaleza, família é base, família é resistência, família passa por coisas que às vezes você sozinho você não vai conseguir passar, É. né? E dando aí o gancho do seu testemunho juntamente com o da Rê, sim, também passei por muitas dificuldades e quantas vezes que eu pensei, não quero mais, É. assim não dá, né? O nosso último processo mesmo, de tão doloroso que foi, de tanta solidão que eu falei pra mim, chega, não quero mais. E como eu já falei em outros episódios, né, eu me refugiava em um cemitério para poder pensar um pouco, e naquele lugar Deus falava tanto comigo. E teve um momento de uma vez que eu vi um túmulo de uma família completa, Olha isso. né? E Deus ministrou comigo naquele lugar, olhando aquela família, e eu pensei, não, eu não posso desistir pela minha família. Por quê? Luta todo mundo tem, batalha todo mundo tem, é só mais uma. É só mais uma. É. Então, você que provavelmente esteja nos ouvindo, ou que conhece alguém, né, que passou por isso, ou que está passando, entenda que o melhor lugar para estar é debaixo da presença de Deus. Exatamente. É pedindo a Ele que Ele nos dê o discernimento, acima de tudo, para poder passar cada vez mais por cada obstáculo e sim, juntos, marido e mulher e Sim. filhos, né? Isso é muito importante. É uma das coisas que nós trabalhamos muito com José em casa. É a transparência dos problemas. Então, se tem Isso. problemas, Uhum. ele está ciente do que está acontecendo. A gente não tem que isolar os nossos filhos Não, dos problemas. Ao contrário, eles precisam entender. Porque se a gente isola, eles não são preparados para a vida deles adulta, né? Exatamente. Então, isso nós trabalhamos muito aberto com o José, desde que o Otávio faleceu, que nós tivemos uma conversa com o médico, que a gente até chegou a perguntar, ai, tira tudo que é do Otávio de dentro de casa? Ele falou assim, não. Ele precisa viver a dor que vocês estão vivendo. Senão, para ele vai ficar muito difícil de entender que um dia o irmão estava e no outro já não estava mais. Exatamente. E nós fizemos isso e caminhamos o crescimento, e estamos indo, né, todos os dias, mostrando para ele o que é vitória, o que é batalha, o que é fácil, o que não é fácil, a vida transparente como ela é. Sim. Né? Isso é muito importante também que a gente deixe bem verdade. esclarecido. E as lutas, elas fazem parte do nosso certeza. processo. Nosso crescimento, né, Rê? Assim, ó, você comentou, Ana, que naquele momento você achava que você estava fazendo certo, mas estava indo para outros caminhos e tudo mais. E eu queria que a gente explanasse um pouquinho mais disso. Primeiro, porque não é uma experiência que eu vivi, né? Eu nunca tive uma experiência de buscar e preencher esse vazio em outros lugares. Mas nós sabemos que muitas mulheres que vão nos ouvir, no desespero, foram atrás, sim, de trabalhos, de outros meios, lugares, outros meios. Uhum. E eu queria que você pudesse compartilhar
Como que foi descobrir essa prisão que você estava se envolvendo, que você estava, né, cada vez, como você mesmo disse, cada vez mais afundada naquilo, sem forças para poder sair? Sem forças. E por quê? Porque nós sabemos que muitas mulheres vão estar sem força também, porque foram se envolvendo tanto, né? E a gente sabe que espiritualmente falando, é como se cada vez você fosse lá e aumentasse a tua corrente. Sim. Ou seja, cada vez que eu vou, eu aumento a grossura da minha corrente, que eu tô acorrentada naquilo. Então, eu queria que você pudesse explanar e falar um pouquinho sobre isso. Então, na época que eu morava em Tupã, eu já frequentava, né? Mesmo sendo católica, eu ia para algum centro espírita tomar passe, tomar água fluidificada, e sempre rolou aquele negócio, você é médium, você tem que desenvolver, né? E hoje, com a experiência que eu tenho, né, com a minha maturidade espiritual, a gente sabe que são brechas, coisinhas que o diabo Satanás vai soltando ali para mostrar para você assim, vamos lá, que o caminho é esse, né? Você vai ter muito mais sucesso, você vai conseguir as coisas mais fáceis e não é bem por aí. Então, naquela época lá, eu já frequentava. E vindo para cá, eu acabei conhecendo muitas pessoas, né, nos lugares que eu trabalhei, em alguns lugares que eu trabalhei, e depois pessoas que frequentavam minha casa, assim, amigas, que acabaram me levando, né, para trabalhar. Eu digo para vocês que eu trabalhei, gente. Trabalhei, com tudo que vocês possam imaginar, tá? O que, assim, só foi a minha vida andava para trás. Só que tem uma coisa, Rê. Na hora que eu tinha que fazer qualquer tipo de trabalho espiritual, né? Que, no caso, a casa que eu frequentei e o terreiro que eu frequentei, agradecia aos espíritos. E eu falava assim dentro de mim, mas espera aí, e agradecer espírito, mas não foi o espírito que me colocou no mundo, foi Deus, foi Jesus, foi o Senhor, porque eu Você já tinha um conflito ali, aquele conflito ali, entendeu? Então, assim, aquilo me angustiava. E eu saía de lá, gente, mais cansada do que eu já estava. Porque era um processo, assim, um cansaço espiritual, um fardo. E eu voltava para casa e falava, não, isso está errado. Como assim? Tá errado, eu tô fazendo tudo errado. E a minha mãe, que mãe é mãe, né? Sempre falando, Ana, meu Deus, tu tá indo contra Deus. Deus não quer isso de ti. A minha mãe não gostava. Quando eu contava das minhas experiências, né, no terreiro, ela ficava enlouquecida. Ela falava, eu não quero nem ouvir, porque eu não te criei para isso. Deus tá entristecido com isso. O coração de Deus tá entristecido contigo. E aquilo ficava dentro de mim, né? E eu não tinha força, até porque meu marido era ateu. Meu marido, a gente ri hoje, né? Ele falava que ele veio, que o mundo nasceu de uma explosão, que ele veio do macaco. Ele acreditava nessas coisas, sabe? Sim. Ele não acreditava em Deus de jeito nenhum. Falava em Deus, ele falava, mas que Deus? Que coisa, de onde você tirou isso? Né? E por isso que eu fiquei perdida. Mas dentro de mim, eu tinha o Espírito Santo já, né? Tinha o Espírito Santo lá atrás, porque foi plantado. Sim. Né? Eu falo assim, ó, que foi o Senhor que me escolheu. Né? Porque Ele que escolhe. Então eu fui a escolhida dele. Eu me sinto tão especial por isso. Eu me sinto muito especial. E eu vejo que, Ana, assim, vamos dizer, porque eu acredito que realmente muitas mulheres vão assistir isso e vão se conectar com a tua história, que eles precisam entender que Deus conhece aquilo que você pode ter de dons, mas o inimigo também. Com certeza. Então ele vai colocando essas mentiras, aproveitando de um dom que quem te deu foi Deus. Quando você entrou aqui e a gente sentou e começamos a nos conversar nos bastidores, a Ana virou e falou assim: nossa, eu geralmente quando entro num lugar, eu consigo ter discernimento do espírito de sentir se aquele lugar realmente possui paz ou não. E isso já era seu, Deus já tinha te dado.
E aí você ia nesses ambientes, Isso. o inimigo sabia que Sim. você já teria esse dom dom. espiritual, Uhum. de ter discernimento do espírito. Uhum. E o que eles aproveitaram? Aproveitaram disso para poder tentar te enganar, Exatamente. para que você servisse outros espíritos que não fosse o Espírito Santo de Deus. E esse é o trabalho, né? É a falsa alegria, é a Isso. falsa preenchimento. E Uhum. assim, olha, é tão lindo que Deus faz, né? Essa semana eu estava conversando com algumas mulheres que estão passando por um grande conflito, né? E uma delas está numa depressão muito grande. E ela me disse que estava frequentando já uma casa de centro espírita. E essa semana Deus me levou a falar com ela, muito forte mesmo, que eu simplesmente abri o jogo e falei: você não vai encontrar aquilo que está faltando dentro Não, de você não lá. vai. Não adianta. Uhum. Eu falei: o que você precisa não está lá. É verdade. Estar numa igreja. É Deus. Não adianta, porque a angústia está tão grande que ela está sentindo muita tristeza, só chora, né? E na semana passada ela já havia ido, né, no centro espírita, tinha feito esses processos para aliviar e aliviou. Mas essa semana voltou tudo. Eu falei: sim, vai voltar. Deus é o nosso Deus de amor, é Ele que nos preenche, é Ele que nos salva, é Ele que nos liberta. Não tem outro lugar. Exatamente. Não tem outro lugar. Ele é o nosso Pai de amor. Ele deu o seu filho por nós numa cruz. Não foi outra pessoa. É verdade. E ela se compadeceu tanto porque a filha está clamando, né? Uhum. Você precisa melhorar, você precisa melhorar. Eu falei: você sabe qual é o caminho? O caminho é este. Não existe outro caminho. Não, Não existe. não. E essa falsa, né? Essa falsa alegria, Alegria, falsa felicidade, esse falso né? alívio que Isso, traz. não. Porque é natural, porque o inimigo, ele é astuto, E né? cada vez que você vai, Fá, mais ele te cobra. E é um falso pertencimento também. É. Nós temos que entender que todos nós temos a necessidade de pertencerem a algum lugar. Uhum. E aí, quando você tá nesse momento de solidão, principalmente você tá passando por um monte de problema na tua casa, você fica muito solitária mesmo. A Fá acabou de Sim. falar essa frase. Chegou um momento que a solidão era tão grande e ela casada. Então, a pessoa que devia ser a companhia dela Uhum. estava cada vez mais distante. Gente, nós mulheres, desde a essência, isso aqui vai de novo contra tudo que as feministas pregam, né? Adão, ele foi criado do pó da terra. Mas nós mulheres fomos criadas desde o princípio para ser companhia. Desde quando, mulher, você acha que você vai ser feliz sozinha? Se desde o princípio nós já nascemos para ser companhia É. de alguém. Então, isso é uma das maiores mentiras que cada vez mais tem sido pregada, tem sido inserida nas escolas, tem sido inserida nas universidades, e a gente vê mulheres cada vez mais infelizes. E a Porque- falsa alegria. Porque o pertencimento, ele é necessário para nós. A gente Exato. precisa pertencer a um lugar. Aí você chega em lugares como esse e eles te abraçam. Muito, Muito, né? muito, muito. Fiz muitos amigos. Fiz vários. Só que eu vou falar pra vocês. Todos foram embora depois que eu me converti. Com certeza. Sabe? Todos. Até né? porque o inimigo não quer que você ganhe Mesmo eles, né? porque eu fui taxada como. Nossa, sério mesmo? Ai, eu não acredito. Que ignorância. Tu, uma mulher estudada, teu marido advogado, você se formando, você estudando, você vai se converter, você se converteu. Muita gente. Meu Muita. Deus. Muita gente. Mas, pra mim, não fez diferença, porque o que eu precisava estava comigo, que era Jesus, Sim. né? Que ele restaurou. Foi restaurando tudo aos poucos, né? Então, E quando essa pessoa me apresentou Jesus, que toda semana eu tinha que ir lá, né? A irmã Alice fazia as trocas de joias comigo, ela falava assim: vamos na igreja. E eu falava assim: ah, igreja evangélica? Nunca. Nunca. Eu ir numa igreja evangélica, né? Não vou. E aí ela disse assim: não, vamos, faz um propósito para o teu casamento. E eu fui. E nesse dia que eu fui, ele falou pra mim assim: tu tá indo pra igreja ou tá indo pra algum lugar com amiguinhas? E eu falei pra ele assim:
pense o que você quiser pensar. Uhum. Eu estou indo para a igreja. E fui com ela. Ela saía do centro, eu morava em Campinas na época. Ela saía, ela pegava todo o fluxo e vinha me buscar e me levava para a igreja que era no centro. E aí, na hora que eu estava indo, eu falei, Senhor, se você mesmo quer que eu seja só sua, fala comigo. Uhum. E fui. Quando eu comecei a subir as escadarias da igreja, estava tocando um louvor que até hoje, assim, quando eu ouço esse louvor, eu me eu me deparo com tudo que eu vivi, sabe? Que é aquele grandioso és tu, sabe? Uhum. Conhecem? Conheço. A gente canta no coral. E ali o Senhor falou comigo. Quando eu vi, Uhum. eu tava no chão, Glória a Deus. de joelho, com os braços para cima, glorificando. E Amém. naquele dia eu aceitei Jesus. Glória a Deus. por Aquele isso. dia. Coisa linda. E o Senhor usou o pastor e falou para mim: ele ouviu a sua oração e ele te escolheu, você é dele. Você perguntou se ele quisesse que você fosse dele e ele te responde hoje. Você é Amém. dele. Glória a Amém. Deus. E foi indo, e toda semana eu continuei indo e o meu marido não acreditava porque eu ia. E um dia ele falou: "Eu vou também". Na terceira semana, ele falou: "Eu vou também". E ele largou o grupo que ele ia todas as quintas-feiras, que ele tinha um grupo que ele saía com os amigos dele, né? O grupo da bebedeira, que era um dos motivos também que a gente brigava muito por causa de bebida, né? Sim. E ele foi comigo. Daí eu disse pra ele: "Mas como é que tu vai na igreja se você nem acredita que Deus existe?" Ele disse: "Não, mas eu não acredito que Deus existe, mas eu vou ver o que você tá fazendo, porque eu não tô acreditando que você tá indo em igreja. Você é da Umbanda? Você é da... Se tu é espírita, tu tá indo em terreiro, agora de repente tu virou evangélica? Como assim?" Uhum. Eu disse: "Então vamos lá, me segue." E ele foi. E naquela noite, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, quando eu me dei conta, o Ivan estava lá na frente, Glória a Deus. totalmente aos pés do Senhor, totalmente louvando, chorando, glorificando. E ele ficou 24 horas, Rê, Uau. chorando. A gente saiu da igreja, a gente foi para casa Que lindo. e ele chorou Deus é e ele fiel. me pediu perdão a Uhum. noite inteira. E ali foi a nossa reconciliação, porque fazia 3 meses já que a gente estava separado dentro de casa. Uhum. E ali foi a reconciliação. Então, esse foi o meu encontro com Jesus, sabe? Glória a Genuíno. Deus. Eu digo pra vocês, não é fácil, a Não. gente sabe, né? As batalhas As continuam, batalhas, nós né? estamos na contramão do mundo. Quem é Uhum. cristão sabe, né, que tá na contramão do mundo. Só que a gente tem a nossa esperança, a graça de a gente acordar, a misericórdia todos os dias de manhã, saber que ele tá ali. Você dormiu, você descansou, mas ele não. Ele tá cuidando de você. Uhum. E até hoje, eu até às vezes me desabafo com a Fá. Eu e ele, a gente tenta sempre estar na manutenção do casamento, conversando, Sim. porque o diabo é astuto e ele ataca muito a gente nessa área. Então a gente cuida Uhum. muito. Às vezes, quando a gente vê, a gente fala: opa, tá, me perdoa, você me perdoa, eu te perdoo, eu É te amo. vigiar sem É cessar. vigiar, porque assim, ó, ele não pede licença. Né? Não, de Jesus jeito é educado, não. né? Jesus é Na um verdade, gentleman. ele De não pede. maneira Quando a nenhuma. gente vê, ele já invadiu, já acabou com tudo, né? É E só assim, dar a brecha. É. e o que acontece? Um pastor mesmo disse isso uma vez em uma pregação, que ele usa as nossas fragilidades, né? Então ele sabe aonde a sua família é frágil, ele sabe Sabe. aonde a minha família, aonde eu sou frágil, ele sabe aonde a Renata e a família dela é frágil. Ele não vai tentar aonde ele sabe que tem uma fortaleza, ele Não. vai na fragilidade. E infelizmente, é às vezes no nosso cotidiano, na nossa vida, que a gente acaba às vezes ficando um pouco mais frágil e aí ele entra e entra para valer, né? Ontem mesmo à noite nós conversando com o José, nós tínhamos uma política em casa de fazer uma vez por semana um culto caseiro e líamos a Bíblia juntos e tudo mais. E esse ano, infelizmente, eu não falo, eu acho assim, nós somos maduros para entender, né? Nós não conseguimos fazer isso esse ano. Uhum. E Deus falou muito forte comigo e com Israel nos últimos dias que isso precisa voltar para dentro da nossa casa.
E ontem à noite nós conversamos com o José, principalmente ele agora nessa fase da adolescência. Precisa. Muito. Eu ainda brincando hoje, falei, meu Deus, eu cuidei de tantos e agora eu tenho o meu. Exatamente. Né? Exatamente. E falamos para ele ontem, filho, vamos voltar à rotina daquilo que nós fazíamos antes. O nosso culto, a nossa leitura diária da Bíblia, todos juntos, porque nós oramos juntos ainda. Todos os dias à noite nós temos o nosso ritual, vamos para o quarto dele, a gente ora com ele, a gente abençoa ele, abençoamos a nossa casa, mas estava faltando. E é justamente devido à nossa rotina, né? E a gente acaba não vigiando em Sim, alguns detalhes. sim. E eu e o Israel sentimos muito isso nos últimos dias, que nós precisamos vigiar mais uma vez e cuidar e guardar a nossa casa. Exatamente. Porque o inimigo, ele é astuto e ele vai atingir aquele lugar que é o nosso ponto frágil, Com né? certeza. São os nossos filhos, os nossos casamentos, as nossas finanças. Meu Deus. É algo assim que ele leva com tudo. Entra como um tufão, né? Eu Aham. sempre falo para os meus em casa, eu falo, gente, orem, busquem, sabe? A Maria Clara, agora com 15 anos, ela tem os projetos dela. Mãe, o que que tu acha? Eu falo, eu não tenho o que achar. Tu tem que perguntar ao Senhor, o que que Ele quer para tua vida, né? E você só vai ter essa resposta quando você buscar, você orar, Exatamente. né? Você Exatamente. jejuar, Uhum. né? Então é isso, Fá, eu também. Um dos meus projetos agora para 2025 é não falhar com o meu ministério, que é o meu lar, Uhum. né? Eu e a Rê, a gente estava conversando sobre Meu isso, Deus. né? E eu falo que Deus, ele anda querendo me trazer para uma realidade meio dura, assim. Meio pesado. É porque, assim, nós fomos treinadas, e eu posso dizer, porque eu tô aqui falando com mulheres que realmente conquistaram aquilo que queriam conquistar. Nós fomos treinadas para conquistar o mundo. Sim, Essa é a realidade. exatamente. Né? As frases. Qual foi a frase que eu mais ouvi, por exemplo, do meu pai enquanto eu era criança? Porque eu convivi com ele um pouco tempo ali, mas era: filha, você tem 3 chances na sua vida. Ele falava de jeito pra mim, essa frase. E a primeira você já perdeu, que era nascer numa família rica. Infelizmente não deu. O pai, né, não tem isso pra poder te proporcionar. A segunda é se você casar com um cara muito rico. E a terceira é se você estudar e se esforçar bastante. Onde que eu me apeguei? No estudar e me esforçar Isso. bastante Uhum. para poder conquistar aquilo que o meu pai me disse que era de direito Aham. meu, viver uma vida que eu quisesse viver. E assim eu fiz durante muito tempo. E eu passei agora por uma fase muito complexa, né, que foi de entregar o meu ministério. E vou falar uma coisa para vocês, foi uma decisão tão difícil que eu ainda tava brigando com Deus até sexta-feira. Sexta-feira teve a live conference e eu assistindo ali online. E eu vi o movimento dos meus ali. Porque é assim, né? Quando você tem um ministério, você pega pra você. Pega pra você. Você pega pra você. Então eu vi o movimento dos meus, eles ali, e postando, e eu chorava, e eu falava assim, Deus, pra que você me deu se foi pra me tomar? Por quê? Eu não consigo entender o que aconteceu aqui. E aí, no outro dia, eu fui pro GC. E aí, chegou lá no GC. Aí Ô, Deus Deus, pega toma. direitinho, A né? respostinha. Aham. E aí, a pastora Cida ali, né, nos orientando, ela falou assim, eu quero que vocês falem um motivo de muita gratidão em 2024 e algo que Deus te pediu em 2024. E aí eu compartilhei que Deus tinha me pedido o ministério em 2024. E que aquilo tinha sido muito difícil para mim. E não era só o ministério, eu tive transição de carreira, eu tive muitas coisas acontecendo. E que agora Deus estava falando para mim que Ele me queria dentro de casa, com os meus. E aí eu sem querer aceitar, porque eu amo estar na igreja. Gente, é um momento que eu falei, eu vou trazer meu colchãozinho, minha cobertinha. Sei muito bem. E eu vou dormir aqui debaixo da mesa, né? E Deus me tirou desse ambiente e falou assim, agora é a hora de você vir pra cá, cuidar dos meus adolescentes. Seu ministério Meu é a ministério. sua casa, é os seus filhos. E Deus, ultimamente, ele anda falando comigo nesses momentos. Aí eu tô lá lavando a roupa. Gente, vou falar uma coisa pra vocês, eu odeio serviço de casa. Ai, eu não gosto de lavar, eu não gosto de passar, não gosto. Deus tá trabalhando comigo nisso. E aí, a minha máquina de lavar quebrou. Escuta Pra ajudar. essa. Não, escuta essa. E nessa história da minha máquina de lavar quebrou,
passou, porque antes eu transferia essas responsabilidades. É só colocar na máquina e tirar, então os meninos faz. Todo mundo pode fazer. Então eu fui transferindo essas responsabilidades. No que a minha máquina de lavar estragou, eu precisei dar atenção pra isso. E aí um dia eu tô lá dobrando as roupas, coloquei na cama. E aí, gente, as minhas toalhas branquinhas, os pano de prato branquinho e tal. E Deus realmente falou comigo nisso. Ele falou assim: isso é o cuidado que os teus filhos vão lembrar de você. Deles poderem, tipo, pensar assim: nossa, cadê meu uniforme? Ah, mãe cuidou, tá aqui, tá limpo. Quantos anos? Gente, tinha anos que eu não sabia o que era realmente ter esse cuidado com os meninos, porque eu fui criando eles para serem muito independentes. E aí, Deus me trazer de volta para esse ambiente que para mim não é confortável. Não é confortável. Não é o que eu queria. Mas é o que Deus quer de mim agora. E aí, às vezes, quando a gente tá nesse fase de obedecer, você vai ter que obedecer sem ser o que você quer. Exatamente. E doendo. E Dói. obedecendo e doendo. Uhum. Eu sei exatamente o que é isso, porque eu também vivi isso. É. Claro que eu sempre tive um detalhe um pouco maior para dentro da minha casa. Mas eu esqueci de cuidar dos meus e estava cuidando de terceiros, né? E Deus fez a mesma E coisa. muitos. E muitos. Agora é a hora de deixá-los e você vai cuidar dos seus. É. E quantas vezes, tá? Que eu olhava stories, que eu olhava não sei o que. Teve um dia, assim, ó, bem relatado, que eu vi a liderança fazendo as coisas e olha o que eu me preocupei. Será que eles almoçaram? E eu comecei a chorar. Olha só. E aí o meu marido falou assim: isso não te pertence mais. Por que você tá preocupado? Eu falei assim, porque eu sempre cuidei. Eu não sei se eles vieram direto do trabalho, eu não sei, porque eles estão para servir o reino e eles precisam estar com a barriga cheia. E eu comecei a chorar. E aí Deus me trouxe, agora é o seu momento de cuidar daqui, é da sua casa, é do seu lar, é do seu filho. Então eu sei exatamente o que é essa dor, porque assim dói. A gente passa por uma moenda, né? E a gente tem que cuidar, Tem. porque é mais fácil a gente cuidar do de fora do que dos de dentro. Com certeza. É verdade. Né? É. É muito Porque mais lá fora fácil. não tem conflito. Exato. Você confronta e ele vai embora para casa dele. Dentro de Você casa é confronta e diferente. você vai ver a pessoa daqui uns 2 dias. É. Agora, lá dentro de casa, a gente confronta, tem que sentar à mesa. Confronta e se tromba nos corredores. Você confronta e você tem que lidar com aquilo todo o tempo. Então, realmente é muito mais difícil cuidar dos de Muito dentro. mais difícil. Muito. Mas estamos vivendo esse momento. E o que eu queria trazer é que eu tenho percebido que nós estamos vivendo um tempo em que Deus quer resgatar a igreja dentro de casa. Exatamente. Porque todas as mulheres completamente independentes, Sim. bem resolvidas e com sucesso lá fora que eu conheço, estão passando por esse processo de ser trazida de volta para cuidar dos seus. E, gente, isso é tão lindo. É tão lindo. Porque fala pra mim que não é uma delícia você cuidar dos seus e receber aquele carinho de tipo assim: nossa, mãe, seu macarrão é o melhor Tá uma do delícia. mundo. É. Isso aí. Tipo, nossa, mãe, como nossa casa tá cheirosa. Sim. Tipo, José mesmo, ele fala: mãe, eu amo o seu chazinho. Ó, é algo, né, tão... E eles, e eu vejo assim, ó, que eles ficam carentes da gente. Como porque fica? a nossa geração, eu escutava minha mãe sempre assim, ó, estuda, tem uma profissão, não dependa de marido, estuda, sabe, não é? E a gente fica com isso na cabeça. Que quando eu parei pra ver, porque eu fiz a faculdade de Direito, a Clara tinha 1 ano e 10, né? Quando eu entrei na faculdade de Direito e o Dani 7. Quando eu parei, que daí eu me formei e daí passei no exame da ordem, eu parei para olhar tudo aquilo e depois entrei na parte de ser empresária, de ter uma loja. E agora que eu retomei, assim, eu dei uma parada para retomar meus projetos de novo. Ela tá com 15, ele tá com 21. mais alguns anos ele foi embora da Entendeu? tua casa. E eu falo assim, meu Deus, peraí, não, eu não posso mais perder time nenhum. Eu não tenho tempo. Eu não posso brincar de casinha, brincar de boneca. Eles precisam de mim. Né? Eu preciso estar aqui como mãe, né? Ele já tem 21, ele tá na faculdade, em breve se forma, ela já tá indo pro 2º ano do ensino médio, já tá com um namorado. Então eu tenho que estar ali cuidando.
Sim. E né? passa rápido. Voa. E essa idade nunca mais vai voltar. Nunca né? mais. A idade que eu perdi do José inserida não né, Fá? volta E não mais. parece assim que você não curtiu nada. Sim, parece que eu me perdi no tempo. Não, né? parece que foi um É que é pulo. um gap, é um gap. Isso. E eu vivi esse gap também, de estar tão focado em outras coisas que parece que pulou. Sabe aquele filme Clique? Sei. Gente, fala pra mim, quem de nós mulheres que já viveu essa fase muito fora de tipo de se envolver nos negócios, estudando isso e aquilo, que não se sentiu dentro do clique, onde você apertou um botão e você pulou uma fase da tua Aham. vida. E aí você tá ali realizada de um lado, mas do outro lado você percebe que você não viveu nada do que você deveria ter vivido. Exatamente. Né? O estar presente realmente naquele dia, naquela hora. Então, realmente eu acho que é um alerta para todas as mulheres que vão nos Sim. ouvir. Né? Eu acho que é válido você se descobrir qual é a profissão que tu queres, o que você quer fazer da tua vida, mas assim, não deixa passar batido a tua família, porque lá na frente isso vai te fazer tanta Vai. falta. Meu E Deus. como? Meu E Deus. como? Só não permita também que lá na frente isso vire uma culpa. Gente, culpa não é de Deus. Não mesmo. Exatamente. A gente sabe bem de quem é, Ainda né? dá tempo, corram atrás. E assim, aquelas que já perderam, né, o time, dá tempo de reverter muita com certeza. coisa. Para Deus nada é impossível. Então reverte agora essa situação. Ah, teu filho é adulto, não tem problema. Não Pede tem perdão problema. agora. Pede perdão agora. Ai, mas eu não sei fazer uma mesa, não sei cozinhar direito. Cozinha um arroz, um ovo Deus, frito, é. monta uma mesa com o que você tem em casa e chama os seus para esse momento, porque são Exatamente. momentos. E momentos é o que fica na nossa memória. E fica, tá? Fica. Às vezes, eu preparo alguma coisa pro meu filho e ele fica assim, ai, mãe. O Daniel, ele é muito assim de mostrar gratidão, de ficar. Se ele vê um prato, um chá que eu faço, vamos tomar um café, meu filho. Nossa, mãe, que delícia, que café bom, que bolo bom, sabe? Então, eu vejo assim, não importa a idade. Sim. A gente, não é, Fá? Devemos Quando você colecionar vai lá os pro Paraná, momentos. ver teus Meu pais. Deus. Eu agora vou pra casa da minha mãe, ficar lá no Natal. Gente, é tudo que a gente quer. Ficar com eles, então não importa A gente já pensa nas idade. risadas, a gente já Ai, pensa na alegria. Exatamente. E é isso, a gente fazer tem que isso. aprender a colecionar os momentos, É né? isso mesmo. Ô, Ana, e depois desse encontro genuíno com Jesus, qual foi a principal coisa que você viu assim? Não, isso mudou. Porque, é claro, a gente conhece Jesus e aí as coisas na nossa vida vão se ajeitando devagarinho. Mas tem aquela coisa que muda mesmo. E fala assim, não, isso aqui realmente foi a virada de chave mais incrível que eu tive, porque depois desse dia nunca mais foi igual. O meu relacionamento com Jesus. Porque era superficial. Era ali no raso. Eu não tinha, né? Na verdade, como eu falei pra vocês, eu sentia algo que era o Espírito Santo já trabalhando dentro de mim, mas eu passei a ter mais segurança, quando eu vou ler a palavra, sabe? Gente, vou falar pra vocês, tá? Uma curiosidade. Eu amo o livro de João. Amém. E todas as vezes que eu me sinto, que eu tô assim, ansiosa, que eu tô triste, eu vou e abro o Evangelho de João. E todas as vezes ele fala comigo de forma diferente. Então, o meu relacionamento com Jesus hoje é tudo, é nisso que ele trabalhou, sabe? Porque eu já tive tantas provas de que ele tá comigo, de eu pedir. Eu te contei o testemunho ali fora. 2 dias depois, ele responder. Então, eu acredito assim que hoje, o que eu mais construí, né? Depois que eu realmente me converti, é o meu relacionamento com ele. Lindo. A fé que eu tenho nele. Amém. A fé que eu tenho que as coisas vão melhorar, as coisas vão dar certo. A fé de que se não for para ser agora, é porque ele tem algo melhor. Se ele fechou aquela janela, aquela porta, porque ele vai abrir uma janela. Sim. Então, é algo surreal. Então, eu não tenho mais medo. Uau. Eu não tenho medo. Sério, gente, eu tinha medo. Eu era uma pessoa medrosa. Eu tinha medo de ver. Eu morria medo de ver. Na época que eu tava no espiritismo, mas peraí, medo do quê? Eu tinha medo de ver espírito.
E por mais que eu trabalhasse ali nas obras, hoje eu não tenho medo de nada, porque eu sei que ele supre tudo na minha vida. Amém. Glória a Amém. Deus. Sabe? Que lindo. E realmente, né, a palavra diz, né, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. certeza. E quando você encontrou o amor, É, Meu Deus, exatamente. e Eu não acho que a Paula existe. vai ter que voltar, né? não é? Nós nem começamos a falar Não, sobre nós, mas gente. não vai. Eu acho que hoje Eu não tomei dá. o tempo de todo mundo, né? Não, mas foi muito Não, válido. foi Acho que todo mundo fantástico. que vai nos assistir vai entender o porquê que a gente deu tanta ênfase. Porque nós sabemos que a prisão que você se libertou, tem muitas Sim. querendo se E, gente, libertar. Não é dá pra passar muito batido por testemunho. É isso. muita É muita coisa. coisa em cima disso, é muita E coisa assim, que eu nós vivi. estamos totalmente debaixo da direção de Deus, né? Então, se ele quis que nós focássemos somente nisso, e quantos aprendizados que nós tivemos aí com esse seu breve testemunho, porque é um breve testemunho, né, Eu amiga? poderia estar aqui falando em outras coisas, né? Mas Deus Eu direcionou falei assim. pra Rê, eu quero falar de Jesus, o que ele fez, o que ele vem fazendo Exatamente. na minha Isso é vida, lindo, não tem coisa sabe? melhor. Porque eu amo tanto, eu tenho tanta fé nesse Deus maravilhoso. E agora nós vamos passar por um momento que Jesus sempre nos direciona e ele traz algo sempre lindo pra nós. Aqui dentro dessa caixinha tem alguns objetos. E você vai fechar os seus olhinhos e você vai escolher um objeto. Fábio vai fechar os olhinhos, vai escolher um objeto. Depois você outro e ela outro. Então serão 4 objetos que a gente vai ter aqui para poder depois compartilhar o primeiro pensamento e sentimento que Deus coloca no nosso coração. Aquilo que ele realmente traz de revelação. Tá? Então, vamos começar. Pode Ó, fechar. essa caixa, ela é assim, ó. Os objetos hoje são menores. sério? Então, Essa caixa. vamos lá. Paula, pode trazer a mãozinha aqui, ó. Tem bastante coisa aí dentro. Pode escolher um. Fabi, vamos lá. Mãozinha tá aí. Ó. Mais um? Mais um? Uhum. Fabi. Meu Deus, o que é isso? Uau! O que será que nos espera? Bíblia e corrente. E a Paula no espelho. No espelho, amor, força e coragem com uma chave. Uau! Primeiro, Qual foi o o primeiro? primeiro foi a chave. Chave. Conta pra gente, o que essa chave significa pra você? A chave que significa minha família. A família que Deus me deu. Amém. Que isso aqui é um tesouro valioso, né? Porque olha só, a gente tem nossa casa, nosso quarto, né, nosso carro. E quando você quer guardar algo de precioso, você geralmente entra e guarda ali, né? Chaveia. Então é o que eu tenho. É a minha família. É o ministério, ser mãe, a minha maternidade, o meu casamento. Lindo. Uau. Esse é um bem precioso. mesmo. Muito Precisa lindo. ser guardado. É isso aí. Amém. Show. A Bíblia, eu acho que, assim, né, é algo maravilhoso, fantástico, que é o que nós estamos fazendo. Levando a palavra de Deus para todos os cantos, né? Deus me disse que faria isso, eu parei, não acreditei, e ele mais uma vez falou, e hoje eu vejo como resposta de oração a Bíblia, Amém. né? Através desse lindo projeto que nós estamos, falando do amor dele, mas não simplesmente o amor dele, sim o testemunho de amor que ele tem por nós e por todas as mulheres que estão vindo aqui. Então, a palavra de Deus é isso, E eu vejo levar que a ele. de todas as nossas joias, aquilo que a gente tem de mais precioso, a única coisa que a gente não pode guardar debaixo de 7 chaves. É isso aí. É a palavra. É a palavra. É aquilo que Deus fez na nossa vida, porque aquilo que Deus fez na nossa vida tem o poder de mudar outras vidas. Então ele precisa ser professado. Precisa. Se nós formos parar para olhar o que a Bíblia diz, esse é o nosso verdadeiro Ele fala chamado. com a gente Esse aí, é o né, nosso- gente? É só a gente abrir, É ele só fala abrir. com a gente. Aqui está todo o nosso Né? manual de vida. Sim, todo, não precisa, que é né? bússola melhor que essa. Não, e assim, não vão procurar em cartas, Não em adianta. horóscopo, né?
Aqui Tá tem tudo aí. tudo. É o nosso manual. É como nós devemos viver. Lutas terão, batalhas terão, desafios terão. Mas aqui nós temos o caminho da vitória, o caminho da verdade. salvação, não só nossa, mas também daqueles que estão conosco. E às vezes tem muitas mulheres que vão ficar naquela assim, mas esses crentes só falam que a vida deles é maravilhosa, De jeito nenhum. aquilo. E tal. Gente, não é que a vida é maravilhosa, é simples. Nós sabemos que tem data para começar e tem data para acabar. Não existe alegria que dure para sempre e nem tristeza que nunca acabe. Muito menos. Muito Ela menos. vai acabar, porque nós temos promessas. Sim. E Deus disse que aqui a gente ia ter um monte de aflição mesmo. E ele tá aí, né? Exatamente, ele tá aí. Ele tá aí. Agora, o que a gente precisa é ter clareza da palavra. Relacionamento. Aham. Exatamente. E depois você tirou aí um espelho com uma mensagem. Uma mensagem, olha. Forte a mensagem, hein? Coisas boas acontecem para quem acredita. Amor, força e coragem. Ele é um espelhinho, Um né? espelhinho, lindo. Lindo esse espelho. É. E aí, Ana? O que Deus fala com você? Olha, amor, força e coragem, né? Que pra gente nunca. Eu vou falar assim, ó, no nome de todas, né? Pra gente não desistir do que a gente. Porque olha só, o amor, gente, já tá no Evangelho, né? Na carta de Coríntios, em várias passagens da Bíblia. Primeiro de tudo, na vida, a gente tem que o quê? Amar. Então, amor. Então, amor, através dele, tudo vem. O amor genuíno de Jesus. A força que ele nos dá a cada dia de vencer as adversidades da vida, nós mulheres, né? Porque além de ter tudo que a gente faz, a gente ainda tem os hormônios, né? Com certeza. Para controlar. Sim. E a coragem. A coragem aqui para vencer esse mundo, gente. Né? E não é nada Pra ir na fácil. contramão. É mesmo. verdade. Exatamente. Na Na contramão do mundo. Então, e acreditar, né? É. Acreditar que ele tem o melhor para nós. Que o Amém. plano deles, que caia por terra tudo que a gente quer na vida. Mas acreditar que o plano dele é infalível. Sim. Para mim, não tem problema nenhum. Se Deus quiser. Olha, Ana, você veio de lá de Rondônia, que você me falou, né? Vai voltar para Tupã? Eu vou. Porque o plano dele para mim é infalível. Né? Porque a minha felicidade tá nele. Sim. É isso. Né? Em acreditar. Está no centro do Não propósito. é verdade? A gente acordar de manhã, saber que você tá viva, que o Senhor tá ali te honrando. E a gente é falho, né? Com Muito certeza. falho. Mas mesmo assim, ele nos ama. Ele nos ama. Independente. Independentemente. E aqui encerrando com esta corrente de ouro, né? Eu pensei várias coisas, mas algo assim que me trouxe mesmo à memória é que nós somos valiosos como ouro. Nós somos fundamentais para Deus. Nós somos uma joia do Senhor. E nós temos que entender que nós somos valiosas e que Ele tem ciúme de nós. Como diz o hino, né? Tem. Ele tem ciúme de nós, então às vezes a gente não entende o porquê que nós somos redirecionados, o porquê de tal frustração, o porquê da limpeza, mas é porque ele nos ama e nós somos valiosos para ele. Amém. Amém. Posso colocar mais uma coisinha? Com certeza. Eu esqueci de falar do primordial, que é o espelho, né? Que reflete o quê? A imagem. E nós somos imagem e semelhança dele, então a gente tem que agradecer e sempre fazer o melhor, né? Porque se a gente se olha, se a palavra fala que nós somos imagem e semelhança dele, então a gente tem que honrar. Com certeza. E sempre nos olhar e nos valorizar, né? E não nos colocar defeitos, né? Nos colocar para baixo. Até porque o padrão, gente, que a gente fica se comparando e se jogando para baixo foi o mundo que estabeleceu, Exatamente. Tá? Se a gente olhar para o padrão de Deus para nós, é outra coisa. Porque a beleza passa, e isso a idade passa, não é? E entender isso liberta. Liberta e é algo que fica muito leve. Muito. Se torna leve, Você mas não tem é que se difícil. preocupar. Claro, porque a É muito sociedade difícil, cobra. porque a sociedade Não é? cobra os parâmetros, né? Como que eu posso dizer?
as doutrinas da vida nos cobra, né? exatamente. Mas nós temos que entender o nosso verdadeiro lugar, se nós estamos bem, né? Isso é algo que eu tenho falado muito. Primeiro conheça você, conheça o seu interior, o seu exterior, para daí sim, aí as coisas ficam totalmente diferentes. É né? verdade. É verdade. Que lindo, gente. Que Lindo, lindo, que lindo. lindo. Agora, né, nós vamos passar para uma outra dinâmica que também tem a ver com isso, sobre aquilo que Deus fala conosco, né? A gente já vai passar ali na TV, que é um caça-palavras. Uau! E esse é para você, Ana. Tem algumas palavrinhas escondidas aí, eu quero que você encontre a A primeira primeira, e fale sobre ela. O que Deus traz no seu coração que as mulheres que estão aí nos ouvindo precisam saber. deixa eu ver. Você encontrou, Fábio? Eu já encontrei 3. Qual foi? Ó, vou deixar a Fábio falar da primeira enquanto a Ana tá Isso, procurando. porque a Vai lá. Ana, um probleminha assim de visão. Qual foi a primeira palavra que tu encontrou, Fábio? Felicidade. Uau. Felicidade. Nós devemos entender o lugar que Deus quer nos colocar e ser feliz. Às vezes a gente questiona muito a Deus, mas é Ele que sabe o melhor lugar para nós. Então, felicidade. Uau. Eu encontrei ali trabalho. Trabalho. Ó. A Trabalho. gente falou que a gente nem ia falar sobre trabalho Nem ia hoje, mas Então, colocar mais uma vez ali, né? Que todas nós temos sonhos, né? De Uhum. ser alguém, de trabalhar, né? De conquistar, mas que esse trabalho não extrapole o que Deus quer para nossa vida, porque às vezes a gente acaba colocando o trabalho acima de qualquer coisa e deixando as coisas maiores para trás, né? Que são as coisas verdadeiras que vão te dar o retorno, que é a família, os filhos. Então, eu acho que é isso. Eu vejo e eu lembro muito daquela passagem de Jesus na casa de Lázaro, né? Quando Maria se joga nos pés Sim. dele e a irmã E a reclama, Marta né? fica servindo, E a Marta né? reclama depois Trabalhando, com é. Jesus. E aí Jesus vira e fala pra ela, fala assim, Marta, ela escolheu a boa parte. Gente, nós não estamos falando que trabalho não é importante. Não, Ele é de maneira importante. nenhuma, é. Mas a gente precisa escolher a boa parte. A gente não pode deixar passar batido. Não. E nós, como mulheres, a gente tem que entender que a boa parte é viver o que Deus quer pra nós naquele Exatamente. momento. E às vezes, o que eu também vejo muito, às vezes o trabalho, ele faz parte do propósito. Com certeza. Do Exatamente. propósito. O meu trabalho hoje, aonde eu estou, e eu sei que não é simplesmente uma empresa, um grupo. Ali existe um propósito, ali existe pessoas que precisam ouvir mais a sua palavra, Exatamente. pessoas que precisam entender mais e se inspirar em alguém. E por que não se inspirar em nós? Então, o trabalho, ele também tem que ser visto como um propósito de Deus. E quando flui. Flui. E não te aprisiona. De Eu acho que maneira o mais nenhuma. importante é a gente clarear isso, né? Nós não estamos falando aqui que ninguém pode trabalhar. Nós estamos dizendo que sim, o trabalho pode Tem fazer que parte fazer. do teu propósito, mas Aham. ele nunca vai te aprisionar. Isso, quando você tá em casa, esquece um pouquinho, né? Eu conheço mulheres que tá fazendo o jantar, tá corrida, lavando, ai, mas tá ali no celular resolvendo. Gente, tudo tem o seu Momento para momento, tudo. né? Uhum. Então, trabalhar, todo mundo precisa, Sim. mas que isso não ultrapasse, né? A Exato. barreira A que tem barreira. que ser. E é que nem a gente disse, não colocar o trabalho num lugar onde não pode ser colocado. Nós Exato. temos que cuidar com os nossos ídolos. Uma Uhum. vez eu vi essa palavra, Isso. e aí às vezes as pessoas pensam que ídolos são as imagens, é isso, aquilo. Não, ídolo é tudo aquilo que você coloca no lugar de De Deus. Deus. Exato. E Exatamente. tem gente que coloca o trabalho, tem gente que coloca o esposo, Sim. tem gente que coloca os filhos. Exato. Então, assim, tudo isso tem que Tudo ser tem que ser mediado. mediado. Né? verdade. Tudo muito mediado. Rei, que linda essa dinâmica. Ai, obrigada. Amei. Linda dinâmica, né? Gente, Linda. estamos chegando ao fim. Isso é. Ao fim de mais um episódio.
Paula, que delícia estar com você aqui, que delícia, minha amiga, ouvir mais uma vez o seu testemunho e ver o quanto Deus é fiel na sua vida e na vida da sua família. Amém. Eu gostaria de deixar aqui um feliz 2025, né, para todos que estão nos assistindo, para aqueles que irão nos assistir em 2025 também. Gostaria de agradecer as nossas marcas que estão nos apoiando, a AT Registro de Marcas, também a Casa Brasil, gente, essa mesa maravilhosa, ela é toda trabalhada e preparada pela Casa Brasil. Se vocês ainda não seguem, por favor. Adriana Sampaio, minha amiga maravilhosa, estou com as joias dela hoje, da Adriana Sampaio. A Levarte Closet, que é também uma das nossas parceiras linda, que estará aqui conosco também em breve. A Suelen Manzano, que é a minha amiga maquiadora lá do Paraná, que em breve também estará aqui conosco. E também temos aí os nossos produtores, né? Quem está produzindo todo esse lindo projeto, Creative Horizon, pelo Carlos Henrique, meu querido Carlos Henrique, e a Estúdio Prospere também, que é aqui a nossa parceira e onde nós estamos. Gente, muitíssimo obrigado, Rê, mais uma vez. Deus. Gente, vocês pararam para analisar quantas dicas, quantos conselhos, quanta palavra importante a gente trouxe nesse último episódio do ano, que é para você começar o seu 2025 assim, com tudo, com muita munição vinda do verdade. céu, para você poder mudar a tua história, pra você realmente fazer um ano diferente. Você quer ter uma vida diferente? Caminhe lado a lado com Jesus. ele, porque ele pode transformar todas as coisas. E o de repente de Deus pode acontecer qualquer hora. Só que você tem que começar. Comece. Dê o primeiro passo. Dá o primeiro passo. E assim, não vai ser perfeito. Não cobre perfeição agora, neste momento. O que interessa é virar a chave e dar o primeiro passo. Deixa que a perfeição é com Deixa que a ele. perfeição é com Deus. dele, E aquela né? velha história, você coloca os seus pés e Deus dá o Isso. chão. Então confie nele, ele é o perfeito, é ele que vai trazer todo o direcionamento para sua vida. É isso mesmo. 2025 vem com muitas novidades. Muitas novidades. Muita Coisa coisa. boa. Minha amiga. Eu agradeço, tá? A oportunidade de estar aqui. Falei muito mais do que... Imagina. Mas Foi lindo. eu acredito que foi providência do Senhor mesmo. Amém. E eu tô muito feliz de fazer parte desse podcast com vocês, desse projeto maravilhoso, que eu tenho Amém, certeza amiga. que vai impactar muitas mulheres, né? A gente fica ali ansiosa para ver os episódios, né? Cada convidada nossa, meu Deus, ela que vai, que bacana. Então é isso mesmo. Continua, Fá. Amém. Deus Amém. tem projetos na tua vida. Amém. Tu também, Rê, Amém. sabe que não foi nada em vão, É verdade. né? E 2025 é o ano que o Senhor vai estar abrindo as portas Amém. para muitos. Eu creio, Pra tá? Eu todos. creio. Então eu desejo a vocês assim um lindo, um maravilhoso ano na presença dele. Amém, Amém. amém. Gente, feliz 2025 para todo mundo e até mais. É isso aí. Se inscreve no canal. Segue a Fabi lá no Instagram. Fabi Josimeire. Gente, ela tem muito conteúdo lá. Muita dica boa. Então, assim, ó, segue ela para que vocês possam entender tudo isso, entender para onde esse projeto está nos levando. E está nos levando. Então, aqui é só um pavimento, é só uma ruazinha, mas o que Deus está preparando para vir por aí, você vai acompanhar lá no Instagram. Então, É isso aí, gente. Nos sigam lá. E Rê, mais uma vez, muito obrigada, amiga, muito obrigada. Gente, se vocês precisarem de uma advogada também, Paula Butarelli lá no Instagram, Ana Paula Butarelli no Instagram. Procurem ela lá, uma advogada maravilhosa. E o marido Obrigada. dela também é, tá bom? Um Ai, beijão. obrigada, pessoal. Beijo. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.